Muito bom dia e uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim. Que Deus te abençoe grandemente e continue te usando poderosamente na obra de Deus nesse tempo final e também a todos os que estão reunidos contigo lá em Santídio. E também aproveita a oportunidade de saudar e parabenizar Moisés Elias Bermudes, que aniversaria hoje. Moisés, Deus te abençoe e continue te usando grandemente na obra, em favor de todo o programa divino correspondente a esse tempo final. Para essa ocasião, saudamos também os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 nos diferentes países e também a todos os irmãos em Cayey, Porto Rico. Para essa ocasião, nós teremos o tema: Onde está o Deus de Elias? Que foi pregado sábado 15 de abril de 2006 em Cayey, Porto Rico, e ele nos leu a escritura de 2 de Reis, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler a porção do capítulo 2, desde o versículo Vamos ver aqui desde o versículo 9, que nos diz: E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Aí ele escreve: Elias, Cristo, Eliseu, a noiva de Cristo. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Aí ele escreve porção dobrada, dupla porção. E na outra Bíblia ele desenha uma estrela de Davi e escreve Zacarias capítulo 4 e Apocalipse capítulo 11, versículo 3. E também no estudo bíblico desse dia, ele escreveu aí: duplo ministério Moisés e Elias. E continua dizendo no versículo 10, ele disse: Coisa difícil pediste, se me vires, quando for tomado de ti, assim te se fará, porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aí no versículo 10 ao 11, ele desenha a estrela de Davi em cada um. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse. Aí ele escreve manto. Aqui também no versículo 9 ele escreveu dupla porção, para que vocês anotem aí. E tomando a capa de Elias que dele caíra, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? E quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte a Jericó, disseram: O espírito de Elias repousou sobre Eliseu.
e vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E ele escreve aí embaixo, Apocalipse 1, versículo 1 ao 3, 7, versículo 2, 11 do 3 ao 11 e 10 de 1 ao 11. Agora aqui na outra Bíblia também desenha uma estrela de Davi, no versículo 14 e no 15 à direita. Onde está o Deus de Elias? Podem se sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem o tabernáculo de Deus, que foi pregado sábado 6 de setembro de 2008, em Caiei, Porto Rico, diz o Dr. William Soto. Cristo ministrou na parte do átrio, ou seja, no átrio que corresponde a essa parte do tempo de Cristo, porque o povo de Deus tem átrio, lugar santo e lugar santíssimo. De Adão até Cristo, o átrio. De Cristo, ou dos apóstolos, até a sétima era, lugar santo. E daí em diante, lugar santíssimo. Onde você está localizado? Onde você está localizado? Uma nova era, a era da pedra angular, onde se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça. É aí onde as grandes coisas prometidas por Deus para o último dia serão cumpridas. E se são prometidas para o último dia é o sétimo milênio, portanto, não podiam ser cumpridas em tempos passados. O reverendo William Branham, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, nos diz, na página 40 dessa mensagem, agora, procurem por todo o mundo, tomem conta de cada culto, cada seita, cada homem, cada data, cada igreja, cada homem. Eu encarrego vocês no nome de Cristo que façam isso. Vocês, pregadores, eu encarrego vocês que leiam os jornais ou que levem em consideração e vão a todo lugar que queiram ir e observem para ver se não está na terra hoje. Então, São Mateus 24, 24 é exatamente a verdade. Falsos ungidos vão se levantar nos últimos dias e vão ser falsos profetas, e serão profetas falsos, e vão enganar a muitos. Esses são os tipos diferentes, enquanto se desenvolvem, vão enganar muitos profetas, plural, Cristos, ungidos, plural, muitos diferentes metodistas, batistas, pentecostais e assim, vem. Mas só tem um Espírito genuíno de Cristo e essa é a palavra encarnada, como ele prometeu. Ele escreve aí, a palavra encarnada é o Espírito Santo. Agora, vamos passar a outras escrituras. Até que Deus havia tido suficientemente, então estava terminando, a sua insensatez foi manifestada. Observem, lembrem que a casca parece muito com o grão de trigo, vocês entendem? Agora, você não podia dizer lá na era luterana que o caule é o trigo, contudo, tem a vida. O caule está bem, a vida no caule estava bem, mas lembre, a vida avançou de Elias a Eliseu, a vida continua avançando, mas lembre, está em outra etapa, não pode permanecer nessa etapa, nós não podemos comer macarrão de outra era. Agora veja, tem um lugar onde nós lemos na sexta, vamos ver se foi na sexta, aqui está, foi no sábado, ontem,
onde ele nos dizia, veja na mensagem, Rei da Paz Imperecível, e onde ele nos falava de que tivéssemos as antenas preparadas, os telões e tudo, e que qualquer pessoa podia dizer, veja, diz, mas nós já temos a facilidade de satélite e também a facilidade de equipos, e cada ministro ama a sua congregação e foi colocado para que desse alimento a tempo. Para dizer, eu tenho uma mensagem aqui dos anos 80, isso nos basta. Eu tenho uma mensagem de 80 ou de 90. E vejam, quando ele falava isso, muitas pessoas falavam, não, é que isso nunca vai acontecer. Isso, estamos aqui, ouvindo a mensagem fresca. Mas vejam, quando o profeta fala, é o Espírito Santo que fala através desse profeta. E aí já está mostrando que no tempo final, o que seria? Ia acontecer com alguns ministros, e você pode ver que você coloca mensagem, extratos de mensagem, várias mensagens ao povo, e não estão colocando o que ele falou desde o começo, que estivessem preparados para que quando começasse o da capa, já estivesse pronto em suas congregações esse alimento, esse maná fresco que é a revelação, o conteúdo dos trovões, onde estaria dando fé de rapto a cada filho e filha de Deus. Ou seja, que o que ele falou ali estava profetizando o que hoje está acontecendo. Tem alguns ministros que não estão obedecendo e estão colocando a sua congregação, não, com isso já me basta. A mensagem já foi dada e agora o que eu tenho que fazer e dar à congregação é essa mensagem e pronto. Com isso já me basta. E veja o que ele diz. Não dizer, ou seja, não dizer, não fazer isso, e assim já estava dizendo, mas cada pessoa vai se colocar e está se colocando no grupo correspondente, porque nesse tempo final estão os anjos ceifeiros fazendo essa separação, e consequentemente tem que estar em algum lugar representados essas pessoas. Não dizer, eu tenho uma mensagem por aqui dos anos 80 e com isso já nos basta, ou eu tenho a mensagem de 80 ou de 90, outros têm mensagem desde 70. Nós temos todas as mensagens desde Gênesis até esse tempo, temos todas as mensagens e vemos a luz daquilo que Deus está nos dando nesse tempo final. Eu tenho uma mensagem por aqui de 80 e com isso já nos basta. Eu tenho a mensagem de 80, de 90, tenho a mensagem de 90 e com isso e com aquilo já nos basta. Por que não faz assim na sua casa e fala, eu comi ano passado, assim que eu não preciso comer mais? E fala à sua família, vocês comem, não traga comida para os seus filhos, todos vão morrer. Temos que ser responsáveis e ter alimento a tempo, a família de Deus, e estar distribuído em diferentes congregações. E lembrem, de acordo com como tem ministrado, Deus vai recompensar. Agora vejam, aí nós podemos ver que depois em outro lugar nós lemos, o verdadeiro ministro que ama a sua congregação vai colocar a mensagem, ou vamos falar mais claro, vai fazer e vai colocar aquilo que ele disse, que é o Espírito Santo pela boca do Dr. William Souto Santiago, onde ele nos falou, conecte-se com a carpa. Porque é aí onde veriam o Deus de Elias, aí era onde estaria o Deus de Elias manifestado, cumprindo as profecias correspondentes à visão da carpa. Agora continua dizendo, na mensagem Os Ungidos dos últimos dias, mas lembrem, a vida avançava, avançou de Elias a Eliseu, a vida continua avançando, mas lembre, está em outra etapa, não pode permanecer nessa etapa. Nós não podemos comer macarrão de outra era, nós não podemos comer alimento pentecostal, batista, metodista, entendem? O que tem chegado a ser esse alimento? Nós temos alimento fresco, a palavra da hora, dessa hora.
Aí desenha uma pedra angular e escreve de Elias a Eliseu, quarto Elias a quinto Elias. Lembrem que a casca é exatamente igual ao grão de trigo. A folha não parecia, muito menos a espiga, mas a casca sim parece. Não parecia ser Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Lá com Lutero, nem com Wesley, mas com pentecostais sim. E você colhe uma espiga de trigo, comer carniça, que ele disse. Talo a espiga e tudo, e a casca, e você vê e tudo isso, e recolhe um que tem trigo, e você vê que aí tem palha, é palha. O que é joio é palha, não tem trigo aí. E o trigo, o original sim. Isso nós vamos fazer em alguma ocasião. Ou na classe das crianças nós podemos ver para ver a diferença do que é o trigo e o que é o joio, e que os dois se parecem tanto, que é o que ele está dizendo aqui. Lembre que a casca é exatamente igual ao grão de trigo. A folha não parecia, muito menos a espiga, mas a casca sim parece. Nos parecia ser Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre, ali com Lutero, nem com Wesley, mas com pentecostais sim. Enganaria, se fosse possível, até os próprios escolhidos. Aí ele escreve, vai enganar se for possível, mas não é possível, até os escolhidos. Portanto, você pode ver que os únicos que ele não tem enganado nesse tempo final é os que estão conectados com a carpa. Tão simples assim. Aí vê quem pode ser enganado, aqueles que não estão, e os que estão não seriam enganados, porque identificaram onde está o Deus de Elias. Aí estão as eras, mas lembrem, essa igreja pentecostal dos últimos dias será Laodiceia, e Cristo havia sido expulso, o grão, o próprio trigo. Quando ele tratou, lembre, quando ele tratou de manifestar-se na igreja, ele foi expulso. Ainda é igreja, dizem que são ungidos, mas aqui está a palavra, o próprio Cristo é a palavra ungida. E aí ele escreve Moisés e Elias, a qual virá pelo resto do seu corpo a noiva, e desenha uma pedra angular e as eras. Os ungidos da própria água, da mesma água que regou o trigo, como nós falamos há pouco tempo, rega o joio também, ungidos. Apenas os escolhidos, os predestinados, vão poder diferenciar entre eles. E escreve a palavra encarnada. Agora veja que os escolhidos de Deus também terão essa percepção profética, a percepção de Moisés e Elias também, porque eles trazem, ao trazer a separação, a segregação, vejam que eles vão estar mostrando a sua igreja, a igreja noiva, quem é escolhido e quem não. E eles também vão ter essa porção de segregação, a qual poderão, ou seja, essa palavra, essa revelação, na que eles poderão diferenciar quem é trigo e quem é joio. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo aqui em O Tabernáculo de Deus, é para a era do reino, é para a era de pedra angular, a era eterna. E por isso foi que Deus não permitiu o reverendo William Branham ir a Jerusalém. Tudo era mais para frente, embora ele tinha visto muitas coisas, mas não correspondia a ele. Vejam, nesta mensagem, conhecendo o dia da sua mensagem, na página 42, aí nos diz, reconheçamos, amigos,
Por que nós fomos chamados para nos reunirmos para o som da trombeta? Porque a trombeta do Senhor soará e o tempo já não vai ser mais. Ele reuniu a Israel. Ele disse que os reuniria no terceiro dia. Aí escreve a trombeta e a reunião. Passaram 2.700 anos, disse que os reuniria no terceiro dia e assim o tem feito. Ele disse que daria a conhecer o caminho da vida. Aí está Israel simplesmente esperando que a noiva se vá para que os dois profetas possam vir. Profetas hebreus. E a noiva se vai, ou seja, saia da dispensação da graça e seja colocada na dispensação do reino na era de pedra angular. E então poderão aparecer e podia aparecer esses ministérios. Agora veja no livro dos selos, aí nos diz na página 420, vamos ver, 420. Veja, aí é que o irmão Branham faz a pergunta. E diz, irmão Branham, se todos os piedosos são levantados no rapto, de onde aparecerão Elias e Moisés? Serão judeus? Ou será que Elias também será enviado a eles? Ou seja, o nosso Elias, ele se refere ao quarto Elias? Não. Diz o irmão Branham, não. O Elias gentil vai ser um ungido com esse espírito para chamar os gentios, vai ser tirado. O Elias gentil que vai ser ungido com esse espírito para chamar os gentios será tirado, porque a noiva toda haverá subido, haverá sido raptada para esse tempo. E esses dois profetas de Apocalipse 11 são trazidos quando o dia da graça tem terminado para os gentios e depois são enviados aos judeus. Não vai ser o mesmo. E aí ele escreve Moisés e Elias aos judeus quando termina o dia gentil. Vem? Quando termina a dispensação da graça. Agora, continua dizendo aqui, eu estou na mensagem reconhecendo o dia da sua mensagem. Eles o reconhecerão. Se lembram quando eu estive lá no Cairo, pronto para passar para lá? O irmão Petros disse, irmão Branham, se eles chegam a ver isso, eles vão crer no profeta. E escreve aí os dois profetas e os 144 mil judeus. E nos relata todo correspondente dessa ida a Israel e foi dito, esse é o nosso lugar, esse não é o teu tempo, estás te adiantando. Ou seja, aí ele escreve esse, ou seja, é o do quinto Elias, ou seja, é o lugar do quinto Elias, Apocalipse 11, do 3 ao 14. E aí aqui ele escreve embaixo, o quarto Elias não é o quinto Elias. Agora sigamos aqui no estudo bíblico. Continua dizendo, é como vejo no livro de Citas, na página 5b, nos diz 5b do parágrafo 51. Faz alguns minutos que eu tive o privilégio de falar com a minha esposa e com o meu pequeno José, o rapazinho na qual eu acredito que Deus vai permitir estar no meu lugar, quando eu tenha concluído aqui essa vida. Agora veja, lá ele falou, o quarto Elias não vai ser o quinto Elias, mas mesmo que o ministério do irmão Branham tivesse que ficar, para cumprir certas profecias, então o filho dele, que é tipo e figura da segunda vinda do Senhor, viria então o filho dele para tomar o lugar do quarto Elias, porque ele escreve aí, José é igual tipo e figura da segunda vinda do Senhor, tipo e figura da vinda de Cristo, corrijo, tipo e figura da vinda de Cristo. E embaixo ele escreve, é o mesmo que era, é o mesmo que com o filho de Davi, Salomão, em quem Cristo se refletiu como rei. E José toma o lugar do quarto Elias e fica com a mensagem, mas não pode tomar o lugar do quinto Elias. Ele não. E se ele não pode tomar, é porque alguém pode tomar esse lugar do quinto Elias. Agora continua dizendo aqui,
eu estou no tabernáculo de Deus. Continua. Ele foi o mensageiro de uma era, não mensageiro dispensacional, para uma mudança dispensacional do qual ele falou que viria uma mudança de dispensação que corresponde ao mensageiro dispensacional, o qual Deus tem que enviar através dele realizar essa mudança dispensacional e dar o entendimento e conhecimento de todas estas coisas para que ele possa realizar uma mudança correta no programa divino. Tem coisas, vejam, das quais os profetas, quando Deus vai cumprir certas coisas em seu ministério e em sua vida, Ele lhes dá, vamos dizer, uma sacudida em um lugar, vamos ver se encontramos, onde Ele nos mostra aí, na mensagem, ele pregou, em uma série que ele pregou, intitulado As Recompensas, e nessa mensagem, que foi pregado 11 de fevereiro de 77, diz: agora veja como esse ministério messiânico é ungido de Deus com o espírito e virtude de Elias e de Moisés e de Jesus, pode tomar desde Gênesis até o nosso tempo e colocar à luz do que Deus está cumprindo, pode trazer à luz a vida. E uma profecia pode ser engrandecida, e vai engrandecida e vai ser engrandecida à medida que o tempo passe. Não assim os que agarram mensagens, até os de Moisés. Veja no tempo de Jesus, aí estava a palavra, o verbo, aí estava aquele do qual Moisés havia falado, e eles diziam: nós temos a Moisés e os profetas. Do que adiantava dizer ter a mensagem de Moisés, que tinha a mensagem de Moisés, que tinha os profetas, se ali tinham aquele do qual Moisés falou e os profetas falaram? Não servia de nada andar com aquele rolo, aquele pergaminho com os escritos de Moisés, não valia de nada. Mas agora Jesus pode tomar a mensagem de Moisés, pode citar a mensagem de Moisés, pode citar a mensagem de Isaías, pode citar todas as mensagens que ele desejava citar e colocar à luz do que ele estava cumprindo. E assim em nosso tempo poderá dizer: não, nós temos a mensagem do irmão Branham, nós temos a mensagem do irmão William, e com isso já nos basta. Aí é que se vê então o amor ao povo. Não tem amor nenhum pelo povo. Do que nós estivemos vendo ontem, nesses 20 minutos que se falou ontem. Agora vejam como hoje nós podemos tomar tudo o que foi falado e trazer à luz do que Deus está cumprindo. Ou seja, Deus engrandecendo as suas profecias. Cada vez que vem um profeta, dá algo, um tema, e vem outro, porque esse anterior não cumpriu, e esse outro que faz é que engrandece esta profecia, traz mais luz. Mas quando vem o cumprimento do tempo, quando vem o cumprimento disso que foi falado, então se reúne tudo que eles trouxeram, mas esse profeta o cumpre também e aumenta essa profecia, como cumprindo-a. E essa é a forma simples na qual Deus realiza todo o seu programa. Agora vejam, nesta mensagem, a segunda recompensa, de 11 de fevereiro de 77, em Cayey, Porto Rico, diz: bom, disse Deus através do irmão Branham na mensagem intitulada Deixando Escapar a Pressão, Aliviando a Pressão. Eu tenho por aqui na mão esta mensagem, e é uma das mensagens que tenho estado estudando, e aí então vamos talvez ler algumas linhas aí desta mensagem. Se tiver aí
ao alcance, pode ir procurando. Embora vamos tocar em algo sobre Elias, mas essa mensagem tem um ensinamento muito importante. Vejam, diz o irmão William. Bom, diz Deus através do irmão Branham na mensagem intitulada Deixando Aliviar a Pressão, para o que acontece como a mim, que nunca tem tempo para nada. Bom, ele diz então que Deus permite que caiam em uma cama. Isso acontece muitas vezes comigo. E então o que acontece? Acabou a pressa. Acabou tudo. Porque não pode fazer nada aí jogado em uma cama. E aí então a pressão escapa para algo que Deus queira fazer. E então Deus pode falar, porque enquanto a pessoa esteja nessa atitude, que não está quieto e está cheio de tantas coisas, e Deus quer usar alguém e Deus não pode falar até que ele não esteja quieto. Bom, o próprio irmão Branham, quando ele estava recebendo os selos lá no quartinho para pregar, então, durante a noite, ele diz, eu ficava a procurar por aqui, procurar por ali, escrevia ali, e depois que terminava tudo, eu estava quieto. E então o Senhor me falava, e depois que me falava, tudo que eu tinha preparado eu tinha que lançar de lado, porque era oposto ao que Deus me dizia, a tudo que eu tinha preparado. Vem? Quando eu estava quieto, então ele vinha e me falava. Vê? Se a pessoa então pode, desde o início, ficar quieto, então Deus, desde o início, pode trabalhar. Bom, essa é a condição humana. Você sabe que a pessoa é dessa maneira, que a pessoa quer que Deus fale e que quer que Deus dirija a pessoa, mas não está quieto. A pessoa não está quieta. E a pessoa quer se movimentar, caminhar, fazer isso, aquilo, mas Deus tem uma forma para ele agir. E Ele não se submete a nós, mas Ele nos submete ao seu plano. E Ele sabe como fazer, porque foi Ele que nos predestinou para viver aqui. Agora veja isso tudo quando vê como os profetas tiveram certos modos, como ele dizia, dar seu dom, sua natureza, seu estilo, sua forma. Cada um tem a sua maneira, mas vejam que tudo vai desembocar a certas coisas no programa divino, que tudo coopera para o bem. Portanto, não podemos nos colocar, vamos dizer, de alguma forma, questionando ao Senhor, mas, Senhor, se Tu estás deixando escapar a pressão na minha vida, então eu assumo e eis aqui o Teu servo, fale. Porque todos os profetas são guiados pelo Senhor. Agora vejam, ele aqui, nessa mensagem, o terceiro Êxodo, aí nos diz, vamos terminar o parágrafozinho onde nós paramos. Para concluir esse parágrafo, diz: o mensageiro de uma era não é mensageiro dispensacional para uma mudança dispensacional, do qual ele falou que viria uma mudança de dispensação. Corresponde ao mensageiro dispensacional, o qual Deus tem que enviar e através dele realizar essa mudança de dispensacional e dar o entendimento, o conhecimento de todas estas coisas para que ele possa realizar uma mudança correta no programa divino. Ou o Espírito Santo através dele, porque humanamente o homem não pode fazê-lo. Tem que ser Deus através de um homem e tem que ser um mensageiro dispensacional. E falta apenas um no programa divino. Aí já estava nos falando
que faltava um, que tinha que aparecer para realizar essa mudança dispensacional, mas tinha que estar no meio do povo. Já tinha que ter nascido para, na era apropriada, já a era determinada por Deus, então Deus usá-lo para essa mudança de dispensação, para o cumprimento da vinda desse anjo que era diferente dos demais, a vinda do sétimo selo no meio da sua igreja. Vejam na mensagem, o terceiro Êxodo, na página 13, nos diz o reverendo William Branham. Notem agora, leia a história de José quando você possa. Nasceu como o último dos seus irmãos, o penúltimo. A mente espiritual vai captar isso agora mesmo. Ele não era o último filho, Benjamim era o último. Mas a excomunhão, vigie, José e Benjamim eram irmãos de pai, eram irmãos de pai e mãe, e os únicos dois que eram irmãos. Benjamim nunca recebeu reconhecimento até que ele se encontrou com José, e ele era superior ao resto deles, ou seja, Benjamim era superior aos demais irmãos, embora era o menor. Por que era superior aos irmãos? Porque ele era um dos filhos, junto com José, da esposa amada. Eram filhos de pai e mãe. Portanto, eram mais velhos, maior, tanto Benjamim como José, de todos os outros. Ele era superior ao resto deles. A Benjamim, aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. A Benjamim foi dada uma dupla porção de cada coisa que José viu. E aí escreve dupla porção a Benjamim. E também ele escreve a pedra de jaspe, a pedra de Benjamim é sarde. Por isso, esse mistério do nome novo, Deus está dando a conhecer. Tem coisas que ficarão apenas para o instrumento. Veja quando ele diz, não vai colocar agora José, o que não veio com o nome José. Ele estava se referindo a José Branham. No tempo onde o Espírito Santo disse, vai colocar por nome José. E qualquer pessoa pode dizer, então, tem que colocar José em todo mundo, porque esse é o nome do Senhor. Agora vejam que ele veio, José Branham. Mas no fim do tempo, Deus estaria revelando esse mistério abertamente, porque vejam, o Espírito Santo no tempo de Jesus, lá quando ele falou a Maria, ele disse, vais colocar o nome Jesus. E ele disse isso também a José. Ele revelou ele em sonhos, e esse era um nome que tinha que ter esse véu de carne. Portanto, o nome que o Espírito Santo põe no véu de carne, onde ele vai se manifestar em sua primeira vinda, não podia ser outro senão Jesus. E o nome que o Espírito Santo deu ao irmão Branham para que colocasse o seu filho, tipo e figura da segunda vinda do Senhor, é José. Agora, isso tudo envolve, aí tem uma revelação aí tão grande que para muitos é um tropeço. E dizem, com isso já está para mim, porque ele disse que não se chamaria José, porque isso já está resolvido. Vê que para todos e cada uma das pessoas, os seres humanos, cada coisa lhes é revelada da forma em que tem que recebê-lo, uns para a bênção e outros para tropeço. Mas isso nós vamos ir vendo, e o que não entendamos agora vamos entender já com o corpo eterno e glorificado. Mas devemos lembrar que quando o irmão Branham foi a visão da carpa, aquele momento, e ele viu tudo ali, e o anjo disse, tu lembras o nome que procuravas quando sonhastes? Portanto, ao ver o nome ali, aquele nome não pode ser outro senão o nome eterno de Deus.
Agora vejam, na 216, na página 26, ele disse, em uma partezinha embaixo, assim que talvez, parece que eu vou continuar em frente até talvez a carpa comece, ou que seja que ele tenha escolhido para começar a declarar o seu nome de uma maneira nova. Agora, se ele iria começar, o Senhor, a falar e a começar a declarar o seu nome de uma maneira nova, então esse é o nome eterno de Deus. E em várias ocasiões ele dizia, é como quando você entra no escritório e vê que é um escritório de um médico e ele fala, qual será esse médico aqui? O que você faz? Então você olha no escritório e você vê ali o nome do qual está nesse escritório ou o dono desse escritório. Não vão encontrar em cima do escritório o nome de uma pessoa que já partiu. Você nunca põe na frente do seu escritório os trabalhos, não. Eu creio tudo sempre no meu pai, assim que eu vou colocar o nome do meu pai ali. Bom, para começar, não vai ser permitido a companhia, talvez, ele vai dizer, olha, se é para esse nome, eu não posso fazer o check-in nesse nome porque não é válido, o cheque não vai ser válido nesse nome porque não vai conseguir trocar esse cheque, porque não vale a identificação desse nome. Veja o simples que é tudo, esse nome que está colocado ali é o nome do ministério final, do instrumento que Deus esteja usando nesse tempo final. Aí, em todo lugar onde ele for, o nome que tem é o dele. Tão simples assim. Agora veja na mensagem, o terceiro êxodo, isso que lemos, ele na frente escreve, Benjamim recebe uma dupla porção. Em dupla porção, em cima ele escreve duplo ministério. E em cima de Benjamim ele escreve Moisés e Elias. O último profeta mensageiro é o que vem com esse ministério de Moisés e Elias e consequentemente o ministério de Jesus, porque é o Senhor em sua vinda, porque é o que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é os ministérios de Moisés e Elias, a sétima trombeta para Israel, é a mesma coisa. E aí ele desenha uma pedra angular à esquerda. Agora continua dizendo, nesse que eu estou lendo o Tabernáculo de Deus, tivemos a Adão para a primeira dispensação da inocência, tivemos a Sete para a dispensação da consciência, tivemos a Noé para a dispensação do governo humano, tivemos Abraão para a dispensação da promessa, quarta dispensação, tivemos a Moisés para a quinta dispensação, a dispensação da lei, tivemos a Jesus para a dispensação da graça, a sexta dispensação. Agora eu vou fazer uma pausa aqui, veja, em um estudo bíblico, em 2003, ele escreveu ali, o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E onde está o espírito de Elias, o Espírito Santo? Aí está o Deus de Elias velado e revelado. Agora, por isso que ele dizia, vejam, nesse cartão que nós distribuímos, por isso que ele dizia, quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, se ele está dizendo, e quem é que está falando aí? Aí está falando o Espírito Santo, mostrando à igreja como tinham que ver e encontrar o Deus de Elias. Como tinham que encontrar a ele? Porque esse é o Espírito Santo falando pelos profetas. Quando vejam a esse profeta, mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. Que ministério está cumprindo as profecias nesse tempo final? Pois o ministério de Moisés e Elias, que estão realizando o cumprimento dessas profecias. Tudo em uma forma progressiva. Primeiro, pregação. É o mais importante, que é a revelação, para ter e obter assim a fé de rapto. E ele diz, e aí me verão de novo. Claro que nós vamos ver ele de novo aí, porque aí é onde vai se realizar a ressurreição. E aí veremos o irmão William, o irmão Branham e a todos os que venham da sexta dimensão.
Agora veja no outro estudo bíblico de 2011, em um estudo bíblico ele escreve: Elias passou de Jericó à Jordânia com Eliseu, do outro lado da Jordânia, a Jericó, a terra prometida. Passou de novo Eliseu. Assim fará o Elias que virá, com o espírito de Elias por quinta ocasião. Agora o nosso Moília continua dizendo: e agora falta o mensageiro da sétima dispensação para a dispensação do reino, o qual tem que aparecer primeiramente no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, que é com a qual Deus está tratando. E depois a Escritura diz, e também o reverendo Lembranha diz, que os judeus, quando vejam ele vindo por sua igreja, eles o reconhecerão. Ou seja, aqui tem um trabalho importante no meio da igreja para que isso se cumpra. Na mensagem que lhes disse, intitulado Deixando aliviar a pressão, na página 23, veja aí, nos diz: vejam como aquele grande profeta Elias, um tipo de Cristo, e Eliseu, um tipo da igreja, sobre a qual cai uma dupla porção do Espírito. O profeta, um dia ele caminhou ao Jordão, um tipo desse dia, deste governo e das coisas que tem agora. Acabe, Jezabel e demais coisas. Como vocês lembram meu sermão sobre Jezabel? Lembre quando Eliseu seguia a Elias por uma razão. Amém. Onde os tomou? Ao Jordão, a Ramote, Gileade, a escola dos profetas, e depois, embaixo, ao Jordão. Assim você toma através de santificação, justificação e a morrer para receber vida. Amém. Não a um credo, mas a morrer a um espírito, de modo que possa ser reconhecido de novo. E aí escreve Elias, Cristo, a igreja, a dupla porção na igreja. Na página 129 do livro de Citas, nos diz: agora vejam que ele aí nos diz: não há uma denominação, porque não vai ser uma denominação, diz o irmão Branham. E isso diz na mensagem Festa das Trombetas, que é um extrato que está no livro de Cita, na página 129, parágrafo 1149, diz: desde a mensagem o sétimo anjo, o mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 foi o sétimo selo. O que é Apocalipse 10? É o sétimo selo. Por isso ele escreve em cima: o sétimo selo é igual, é Apocalipse 10. E as 7 trombetas entre essas duas vezes, ó Deus, como podemos falar isso para fazer com que as pessoas vejam entre esta sexta trombeta e a sexta trombeta e o sexto selo tocam ao mesmo tempo, e entre a sexta trombeta e a sétima trombeta há de aparecer um profeta entre os gentios para chamar as pessoas outra vez à doutrina original de Pentecostes, e as duas testemunhas de Apocalipse 11 aparecem aos judeus para mandá-los a Jesus, enquanto a igreja está sendo elevada, subida. Ou seja, enquanto a igreja, vejam que o Espírito Santo é o que impede, é tirado, é elevado, é tirado da dispensação da graça e é colocado bem encarnado na era de pedra angular. E assim mesmo, por outro lado, o espírito do diabo, o anticristo, diz: quando é lançado, então se encarna. Ou seja, vem um por um lado se encarnando, e vem outro por outro lado se encarnando. E ao mesmo tempo que o diabo cai do céu e se encarna em um homem, o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Selos, página 146. Agora continua dizendo: todos esses profetas, amém, a palavra do Senhor não pode falhar. Não vai ser uma denominação, vê? E ele escreve aí: Moisés e Elias. Não será uma denominação. Agora ele escreve: não será uma denominação à esquerda também, em cima uma estrela de Davi. Ele desenha em uma pedra angular.
Agora continua dizendo na visão da carpa: se não viram, aí o verão. Mas ele já está dizendo, na visão da carpa, se não viram, aí o verão, no cumprimento da visão da carpa, porque aí estará a manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Tem uma anotação em um lugar também que ele nos deixou. Ele escreve: o veremos por quinta vez com Moisés. Ou seja, a Elias em sua quinta manifestação, o veremos por quinta vez com Moisés, vindo em um cavalo branco, a palavra em uma carpa catedral. Mas claro, não canta um galo, não canta um bom cantor, não conta, mas claro, não canta. Deus não está falando porque Ele diz tão claro. E então, o que o ministro tem que fazer, ou o crente, então tem que olhar e colocar a sua visão colocada onde foi dito que ele colocasse e olhar. Agora, os que não vão ser para a transformação não vão ver, não tem como. Mas tudo isso se fala para que depois não fale, ninguém me falou nada. E aí tudo esteve falado e ele voltou a falar ele mesmo. O mesmo que iria ele mesmo se apresentar, ele falou. Vamos ver ele por quinta vez, ele escreve aí. Vamos ver ele por quinta vez com Moisés vindo em um cavalo branco, a palavra em uma carpa catedral. Do qual esse cavalo branco é o que nos disse no livro dos Círios, na página 256. Mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. É a promessa do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, o verbo, a palavra encarnada, que vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E vejam também, nos escreveu em outro lugar, Eliseu disse: onde está o Deus de Elias? Segunda de Reis 2, do 13 ao 15. E onde está o Deus de Abraão, de Moisés e dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos 7 mensageiros de William Marion Branham? Onde está hoje? Diz o irmão William, estará em uma grande carpa catedral, como viu em visão William Marion Branham. Aí estará o Deus de Elias, o Deus de William Marion Branham. Eu vou ler de novo esse parágrafozinho que ele escreveu. Eliseu falou: onde está o Deus de Elias? Segunda de Reis 2, 13 ao 15. E onde está o Deus de Abraão, de Moisés e dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, dos 7 mensageiros, de William Marion Branham? Onde está hoje? Vai estar em uma grande carpa catedral, como a viu em visão William Marion Branham. Ali vai estar o Deus de Elias, o Deus de William Marion Branham. Tão simples assim. E continua dizendo, isso vai ser Deus operando através da sua igreja, sob o ministério correspondente da parte de Deus, no meio da sua igreja, que vai ser o ministério que o Espírito Santo estará operando, o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. Tão simples assim. Veja, ele mesmo culminou dizendo tão simples assim. E eu repito, tão simples assim, porque é tão simples que se não vigiamos, diz irmão Branham, passaria despercebido. Onde está o Deus de Elias? Nos coloquemos de pé e deixamos assim neste tema: onde está o Deus de Elias? Ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.